que filho de crente não é crentinho, todo mundo sabe, não é mesmo? Será? A paz do Senhor, bros, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre o livro Novo Começo, da Camila Wade, uma ficção cristã que você pode ler no Kindle Unlimited. Nesse livro, a gente vai conhecer a história do Henrique, neto de pastor, filho de conselheiros da juventude, músico do louvor e com a vida toda destrambelhada. A Hannah Montana teria inveja da vida dupla dele. Ele tocava no louvor e depois ia pras baladas, mentindo na cara dura que tava indo pra vigília. E junto com ele, a gente conhece o Caio, que é o parceiro dele nessa vida dupla. Eles acabaram de entrar na juventude, estão com 18 anos e com uma vida linda. Só que não. Pegavam todas as menininhas dentro e fora da igreja, além de encher a cara esporadicamente e até usar algumas substanciazinhas ilícitas de vez em quando. Mas tudo muda quando Henrique começa a perceber um sentimento novo em relação a uma das jovens da igreja, que era praticamente a sua arqui-inimiga, a Thaís. Daí, amigo, é só ladeira abaixo. E antes de eu continuar, eu preciso avisar que, assim como na última resenha que eu fiz aqui, a gente vai ter uma parte com spoilers, mas fique em paz que eu vou avisar quando ela chegar. E já que eu tô dando um recado, aproveita e se inscreve aqui no canal também. Aqui a gente fala sobre muitas coisas desse universo cristão maravilhoso, incluindo dicas incríveis de literatura cristã pra te abençoar. E aperta o sino da notificação, porque senão você não vai ser avisado e você vai perder os conteúdos maravilhosos aqui do canal. Mas voltando pra resenha, o que mais me chamou a atenção na história do Henrique é como ela é real. Porque pode existir um Henrique do seu lado na sua igreja, que faz tudo que a regra manda, canta ou toca no louvor, neto de pastor e tal, mas tá com a vida toda torta por trás. E mais, a história dele faz você refletir sobre a sua própria vida e motivação também. Tipo, eu não cheguei a sair efetivamente da igreja. Quis algumas vezes? Quis. Mas eu nunca fui profissionalmente. Então não é sobre isso, mas no aspecto que eu digo realmente sobre motivação. Ele tocava porque ele se sentia bem, porque ele gostava da atenção que ele recebia. Ele participava das coisas da igreja, era pra não irritar os pais. Não era porque ele fazia por Deus. E quantas vezes a gente faz a mesma coisa? A gente nem precisa viver uma vida dupla pra viver uma vida vazia e cheia de ativismo, fazendo as coisas porque tem que fazer, pelo clube social, pela rotina. Então a história me fez refletir muito sobre mim mesmo e sobre as minhas motivações naquilo que eu faço na igreja também. E além da gente conhecer a vida dupla dele, a gente também é apresentado a uma grande rixa que existe entre ele e a Thaís logo no começo. O que eu confesso pra vocês que já tava me cheirando amor reprimido desde o começo. Até foi um pontinho que me incomodou sobre essas brigas que eles tinham. Não me parecia muito real, sabe? Parecia um negócio teatral, forçado. Então eu não comprei muito esse ódio todo, não. E o que vai acontecendo depois acontece muito com muito menino iludido. Pra pegar a menininha de Deus, vai fingir que é de Deus também. Só que não adianta você querer se aproximar de Deus porque acha que vai conquistar alguém. Porque o spoiler é, não vai. A gente precisa ter uma vida de santidade por amor e resposta ao amor que Deus nos deu. Então a autora aborda muito como o Henrique ele se desgasta pra mudar o exterior sem mudar o interior. Ele quer continuar vivendo uma vida de mentiras, achando que super ia conseguir os seus objetivos. Só que casa na areia não resiste à tempestade, cara. A forma como a autora escreve e cria os personagens, ela faz você ter muita empatia com eles. Você realmente se importa com cada um. Por exemplo, nas investidas que o Henrique dava pra Thaís, eu ficava revoltadíssimo pensando, menina, não cai nessa, é embuste, você merece coisa melhor. E mesmo Henrique sendo um cafajeste mentiroso, você consegue ter empatia com ele. A gente torce pra que ele crie vergonha na cara e pare com essa palhaçada e volte pra Deus. Mas por Deus e não por menina. E se você tá com curiosidade de conhecer essa história por você mesmo, sem ser por eu contando, o link pra você comprar ou assinar o Kindle Unlimited tá aqui embaixo na descrição, só você checar. O livro é em primeira pessoa e na maior parte é narrado pelo próprio Henrique, mas em alguns momentos a gente tem mudança de narradores. Em alguns momentos eu achei muito desnecessária essa mudança. Tipo, não precisava mudar o narrador pra gente entender algumas coisas que já estavam meio que claras. Só que lá pro fim tem uma troca que foi maravilhosa. A gente entra na cabeça de um personagem que ficou meio jogado, que era pouco mencionado e que eu pelo menos tinha muita curiosidade de entender melhor como que ele pensava. E sobre isso também eu senti um pouco de falta de aprofundamento em alguns desses personagens, principalmente na família do Henrique. Uma boa parte da história a gente fica focado nos conflitos amorosos do Henrique, sendo que eu queria mais dessa interação familiar deles, de como que eles interagiam com mais calma, sabe? Pra fazer o que ia acontecer lá pro final ter muito mais peso, ter muito mais impacto, porque aí você ia se importar muito mais com os pais dele também, do mesmo jeito que você tava se importando com ele até aqui. Mas num geralzão eu gostei da leitura. Ela me prendeu, ela me deixava curioso pra realmente querer saber o que ia acontecer, mesmo que eu meio que imaginasse, né, o caminho que podia tomar, mas eu queria percorrer e degustar desse caminho que tava sendo proposto pra gente. Então não foi uma má leitura. Então eu acho que esse
esse livro pode ser uma boa entrada pra você no mundo da literatura, caso você ainda não tenha o hábito. E pra ele eu dei 3,5 estrelas lá no Scooby. Como o próprio Scooby disse, é um bom livro, então não estranhe. E antes da gente conversar com spoilers, não sai daqui sem se inscrever no canal e apertar o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo. E se você já leu ele, me conta aqui nos comentários o que você achou pra gente conversar, beleza? Agora então a gente vai pros spoilers. Se tu não quer saber, tchau, beijo grande, Deus abençoe. Agora é por sua conta e risco. Então, desde a primeira profecia que o Henrique recebeu, eu já sabia que ia acontecer um acidente. Ou que ia ser de carro, ou de overdose, mas sabia que ia ter. E cara, demorou tanto, mais tanto pra acontecer, que eu quase tive um troço. O fato da gente ficar mais da metade do livro preso no Henrique correndo atrás da Thaís me incomodou muito. Eu queria ver o Henrique fazendo mais besteira, sabe? Chegando no fundo do poço, sabe? Bem dramático. Posso ser catastrofista? Posso, mas eu realmente queria ele num estado deplorável, tipo filho pródigo. Até o uso das drogas eu achei meio assim, por cima. A gente tinha um palco perfeito pra dar uma engrossada e um peso muito maior nesse assunto que ainda é um tabu na igreja. E eu real achava que seria uma ótima oportunidade da gente conversar sobre isso. Então várias coisinhas dessa vida louca dele podiam ter sido um pouco mais graves, pra que a gente sentisse mais o peso delas. A parte que ele meio que fica viciado em remédios, ali eu achei que podia dar overdose ou algo do tipo. Nem sei se é possível isso com remédio pra enjoo, mas vai que, né? Ali ele quase chega no fundo do poço e eu queria mais daquilo. E quando eu achava que ele ia chegar lá, voltamos pra paixão dele, cara. Pô, amigo, não força. Mas assim, a cena do acidente, meu amigo, a Camila descreveu muito bem, eu tenho que falar isso. A forma como ela colocou me fez ver a cena na minha frente quase. Quando eu li, óbvio que eu pensei, né? Pelo amor de Deus, até que enfim. Mas o filme na minha cabeça ficou super hollywoodiano com a descrição dela. Fiquei até com orgulho de mim mesmo. Do que eu comentei da troca dos narradores no início, vou aprofundar aqui. Que a narração que eu mais gostei foi a do pai. Eu gostei muito depois que acontece o acidente. Já que a gente sabia muito pouco sobre os pais, eu achei super interessante ver a reação do pai. O que ele imaginava, o histórico da mãe dele com depressão, a forma como eles estavam agindo durante a recuperação do acidente, a dinâmica dos dois como casal. Achei muito bom isso, de verdade. Mas outra coisa que me incomodou é que essa recuperação dele foi muito rápida. Tipo, uns 3, 4 capítulos depois, ele começa a reagir e tá curado. Óbvio, era de se esperar o milagre. Não é nem disso que eu tô falando, mas de poder explorar mais esse momento do coma. As reações da família, na Thaís, no Caio. Mostrou um pouco, claro, mas podia ser mais intenso, mais profundo, mais visceral. Tipo, jogar um capítulo pro Caio, talvez até. A gente tem uma conversa dele com o pai do Henrique, mas como ele tava sempre junto nas burradas, a redenção dele podia ser mais brilhante, mais profunda, se é que você me entende. Mais grandiosa, sei lá, acho que podia ser maior. Eu posso estar parecendo megalomaníaco aqui, nesse vídeo, eu sei. Me perdoa, eu sou legal, prometo. As coisas meio que podiam tomar um peso fantástico nessa fase do coma e eu achei que ficou tudo meio corrido, milagroso demais. Não do fato de realmente ele acordar, mas a sensação de que tudo se resolveu super rápido. Até mesmo pro Henrique. No coma, ele ouve uma voz falando que ele ia voltar porque tinha muita gente orando e tal, mas podia ter sido feita uma experiência mais profunda com Deus nisso, se baseando talvez até em histórias de pessoas reais que passaram por situações parecidas, de terem visões com o céu ou algo do tipo. Tipo assim, eu esperava uma conversa de Deus com Jó no fim do livro de Jó, só que Deus e Henrique. Então Deus aparecendo no furacão e repreendendo ele, dizendo que avisou, bradando e rugindo, mas também dizendo que perdoou e que tava dando uma segunda oportunidade pra ele recomeçar e algo assim. Então eu achei que ficou tudo meio de lado pra desenrolar esse bendito relacionamento do Henrique, e isso fez que a história perdesse um pouco do peso pra mim. E mudando de leve aqui, antes de terminar, sobre aquele primeiro namorado da Thaís. Cara, como a Thaís, sendo tão de Deus, não me percebeu que aquele Gustavo era um babaca. Ela mesmo falava e passava pano. Eu ficava muito pistola com as atitudes dele e ela lá, bela e recatada. Com o namorado em bucha, a gente termina, gata. Pelo amor de Deus, que ranço que eu fiquei dele. Tá na cara, desde o início que ele era boy lixo, mano. Não era possível. Mas enfim, concluindo, eu queria menos foco no flerte, mas na história de vida do Henrique, nas consequências dela mesmo. Mas bom, em 2022 vai ter muito vídeo e conteúdo sobre livros aqui no canal. Então aproveita pra me indicar algum livro de ficção cristã que você leu e que acha válido eu ler também, pra gente conversar sobre ele aqui no canal. E se inscreve aqui pra ser um bro da nossa família maravilhosa e deixa o seu like, porque eu tenho certeza que essa recomendação valeu muito a pena, né? E essa era a resenha que eu tinha pra trazer pra vocês hoje. Um beijo grande, Deus abençoe e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!